um dos conselheiros do próprio presidente, de maior envergadura internacional, já se levantou contra isso, né? Hoje, né, o Felipe Neto... É verdade. Pô, que eu estava esperando. O Felipe Neto, ele falou o seguinte, tem o tweet do Felipe Neto aí, porque o Felipe Neto, né, ele mata Mussolini na tuitada. Eu gosto dele. Se ele tivesse vivo na Segunda Guerra Mundial, não tinha essa baixa de seres humanos, não. Na tuitada ele mandava Mussolini e o Hitler. Bom, mas o que falou Felipe Neto? Aspas. Voz de criança, tá? Hoje foi um dia lamentável do governo Lula. O desmembramento do meio ambiente, afrouxamento do Código Florestal, tudo com o apoio do PT e posts celebrando. Não há explicação razoável para esse cenário. Marina Silva, o Brasil consciente está ao seu lado. E não bolsonaristas, nada disso me faz ter qualquer arrependimento de ter ajudado a derrotar o líder supremo de vocês. Não importa quantos erros a gestão Lula cometa, o fascista continuará onde merece, derrotado. Fecho aspas. E aí, Beraldo? Olha, realmente o Felipe Neto merece ser a grande referência desse governo em todo esse ambiente Conselheiro Felipe Neto. Por favor. Conselheiro Felipe Neto. Não vamos diminuir esta figura proeminente da República. Trabalhou muito para chegar nessa posição, merece o nosso cada banheira de Nutella. Imagina para tirar aquela Nutella toda. Agora, vejam, Felipe Neto, o André Janones, esse universo que está altamente conectado com a opinião pública e, sobretudo, com a opinião de rede social, já está tentando criar um posicionamento de certa distância do Lula, valorizando posições que o público deles cobra. Quando fala, olha, o pessoal se arrependeu de fazer o L, eu discordo. O Felipe Neto não se arrependeu de fazer o L, a Marina Silva não se arrependeu de fazer o L, nem o Janones, porque é muito melhor para eles que seja o Lula presidente, que seja esse ambiente da esquerda onde eles transitam, alguns melhor, outros pior, do que se fosse o governo Bolsonaro, porque eles também não têm muito talento de oposição, né? Eles ficaram nessa oposição pelos últimos 4 anos e pouco fizeram. A Marina perdeu a sua relevância, ela havia rompido com o Lula ainda na presidência anterior do Lula, ficaram sem se falar, fizeram as pazes para somar forças para derrotar Bolsonaro. E isso aconteceu. Só que agora não há mais espaço para a Marina ser ali endeusada por todo o PT, porque isso não vai acontecer. A Marina está ali, foi para a rede, disputou eleição contra o PT, existe toda uma carga ali de conhecimento em relação ao posicionamento da Marina e o PT não vai tolerar que haja ali algum tipo de entendimento. Toda dificuldade que puderem fazer para a vida dela, vão fazer. O André Janones, a mesma coisa. Ele ficou ali tentando viabilizar uma candidatura à presidência da República como alternativa ao próprio Lula, porque ele dialoga muito bem com as camadas mais baixas da população brasileira. Viu que isso não seria possível, talvez a sua própria falta de preparo para encarar a corrida presidencial naquele momento, e aí abraçou o Lula, achando que assumiria o controle das redes sociais do Lula. Isso não aconteceu. E, por fim, o Felipe Neto, que foi preparando o terreno para surfar uma onda e agora, Pavinato, essa onda que o Felipe Neto achou que ia surfar está sofrendo com esta postura do Lula distante, do Lula que não quer dialogar, do Lula que não quer liderar. O Lula quer passear, namorar e esperar para ver o que acontece sem saber de notícia ruim. Agora, você veja, tanto o Felipe Neto quanto o Janones, eles nunca gostaram do Lula. Aliás, é um fenômeno incrível desta frente ampla pela democracia. Porque desta frente ampla pela democracia, hoje só o que se vê é a ampla traseira do povo.
É a única coisa que está à mostra nesse momento. Povo que não tem nem pro milho verde, entendeu? Nem o milho verde sai ali quando esse povo vai ao banheiro. Você tem banheiro porque o saneamento básico ainda não é uma realidade. Então, na fossa séptica não dá nem pro milho verde, porque 43,4% das famílias estão em dívida total, né? Estão insolventes. Mas o Janones e o Felipe Neto, né, tem vídeos, né? A internet é isso, que ela não deixa isso, você não pode negar o seu passado. Ele falava, que bom de vídeo do Felipe Neto falando assim, né? Eu não conheço eu quero... E palavras de baixo calão. É assim, um nível de ódio que levou o Daniel Silveira a ser condenado pelo STF. É o mesmo discurso do Felipe Neto com relação ao eleitor do Lula, lá atrás. Ele usava palavras, se não tão de baixo calão, pior que a do Daniel Silveira. E assim ele se referia ao Lula. Assim como comentaristas políticos também, que tiveram alguma envergadura no passado, hoje estão submetidos ao Lula. Como é que pode, meus senhores, alguém que inventa expressões como apedeuto para se referir ao presidente e também petralha, ver em Lula a salvação para a democracia? Como é que pode uma pessoa como o Janones e o Felipe Neto, que tratavam com palavras de baixíssimo calão, agora não se arrepender? O que aconteceu que eu perdi, Ricardo? O meu amigo Pavinato, o Felipe Neto e o Janones são a melhor expressão desse governo. Escreve uma coisa ontem, hoje não vale mais, escreve outra. Defende uma ideia arregadamente, fortemente, com palavras de péssimo calão ontem, hoje muda completamente de lado e tenta defender isso. Fala só para os seus seguidores, só para um grupo específico, preocupado com seus próprios interesses, não entende, não sabe nada sobre desenvolvimento, crescimento e projeto nacional para o Brasil. Está preocupado só com seus próprios interesses. Mas isso é o reflexo do governo atual. Não tem um projeto, vendeu uma coisa lá atrás que enganou um grupo de pessoas ali que não está fazendo outra por outro lado. Então tem dois aí espelhos deste governo que são perfeitos. Duas pessoas que estão preocupadas com o umbigo, que não contribui absolutamente nada com o crescimento e desenvolvimento do nosso país enquanto nação. Isso, para mim, é exatamente o que está acontecendo hoje no atual governo. Agora, ele falou, mano, não importa quantos erros a gestão de Lula cometa. Eu achei bárbara esta frase. Perfeito isso. Não importa quantos erros a gestão de Lula cometa. Ou seja, se a gente vê uma gestão com prisão arbitrária, se a gente vê perseguição, se a gente vê censura, se a gente vê racismo ideológico, como acontecia na Itália fascista, se a gente vê todo tipo de pecado que Mussolini cometeu, né, ele como primeiro fascista, se a gente vê a gestão Lula cometendo isso, não importa, porque aquilo que ele acha que era o fascista foi derrotado. Ou seja, se para derrotar Mussolini, Hitler venceu, eu fico ao lado de Hitler até o final, porque eu entendo isso dessa frase. Nessa hipótese, né? Uma metáfora. Porque tem que explicar hoje. Sim. Né? Porque o pessoal, né? Os jornalistas hoje, eles ouvem metáfora, eles não sabem o que é metáfora. Não sabem o que é conjectura, não sabem o que é metáfora. Nem o que é piada e o que não sabe, não sabe mais. Então é uma metáfora, e se você não sabe o que é metáfora, procura no dicionário, e se você não quiser procurar no dicionário, não me encha a paciência. Eu acho que o que aconteceu do antipetismo de Felipe Neto ao adesismo lulista de Felipe Neto foi o fenômeno bizarro do bolsonarismo, que fez com que até antipetistas tivessem algum tipo de simpatia pelo PT em função do nojo e do ódio que passaram a ter ao antibolsonarismo. Em outras palavras, o antibolsonarismo se tornou um fenômeno ainda maior do que o antipetismo. O que é que eu acho disso tudo? Um problema grave. Por quê? Porque o ódio não é um bom conselheiro. Quando o país fica dividido entre quem odeia mais Lula e quem odeia mais Bolsonaro,
as agendas concretas que a gente precisa para ter um futuro onde essas notícias da dívida, do desemprego, dos problemas sociais, da fome, ganham os noticiários e machucam nossa consciência como sociedade. Pagar 37 mil numa diária banal. Fica ele falou, tudo e nem era um hotel 5 estrelas, mano. Então, o projeto de país fica subordinado a uma agenda de ódio, raiva e vingança. E isso é terrível, venha de onde vier. Você sabe que você falou de anti-bolsonarismo e antilulismo? Outra metáfora, né? Outra metáfora, avisando, contém metáfora. Eu sou alérgico à amoxicilina e eu sou alérgico à cefadroxila. Então, vamos fazer o seguinte. Eu sou uma pessoa anti-amoxicilina, porque se eu tomar amoxicilina, eu morro. E eu também sou anti-cefadroxila. Se eu tomar cefadroxila, eu também morro. Logo, se eu só não tomei amoxicilina e fui tomar a cefadroxila, que foi o que aconteceu comigo na Páscoa, na Sexta-feira Santa, quando eu descobri que eu era alérgico, que eu tive um choque anafilático, eu não posso continuar sendo a favor da cefadroxila. Se eu não sou anti um e sou anti outro, eu não posso escolher um lado. Né? E é o que ele está... É esta cena que você colocou, né? Das pessoas que, porque é anti um, ou foi anti um, mas ficou mais anti outro, não importa se eu sou mais alérgico a um ou a outro. Eu vou morrer com os dois. E dane-se o Brasil. Exato. Dane-se o país, né? Movidos pelo ódio, as pessoas não raciocinam. Então, isso não é um raciocínio razoável. É uma questão movida pelo intestino, pelo ódio, por um sentimento irracional que leva o país para esse... movido por um intestino que não termina no ânus, mas sim na boca. Isso é que é pior. Isso é que é pior. Agora, direção, nós temos, Alemão... Bom, tem um perfil no Instagram, né, que eu passei a seguir, é muito engraçado. O Instagram é o Renan Sem Frescura. Então ele faz, né, ele faz umas montagens, ele pega, né, vídeos reais e ele é um cinegrafista, né, com essas cenas bizarras. Aí eu fico imaginando, né, por que será que o Felipe Neto se tornou um lulista pró-povo, né, do dia para a noite? Eu descobri que ele também foi pobre. Ele também foi pobre. Separe o seu lenço de papel. Você que está em casa, se você estiver no carro, para o carro, porque agora esse momento é um momento de muita emoção. Com vocês, Renan Sem Frescura, falando com Felipe Neto. Eu já passei sede no Jardim Zoológico porque eu não tinha dinheiro para comprar água. Eu tava com muita sede. Chegou um momento que a sede tava tanta, porque Jardim Zoológico, sol, né? A sede tava tão grande, eu tinha o dinheiro cravado pro ônibus pra volta. Não podia gastar um centavo. E não tinha cartão. Eu era pobre não tem cartão, tá? Eu não tinha cartão. Eu tava com tanta sede que eu tomei coragem. Eu fiz uma das coisas mais bizarras da minha vida. Eu fui no restaurante do zoológico e eu pedi um copo descartável. E aí eles me trouxeram um copo descartável e eu fui encontrar um bebedouro do pessoal, dos funcionários. E eu enchi o copo descartável e tomei água. Dedicado a todos aqueles que já passaram sede no zoológico, tá aí. O conselheiro Felipe Neto, professor. A única coisa que vem na minha cabeça, sinceramente, eu posso ser processado e preso, mas depois do que ele falou, é tão bizarro que a pergunta que eu faço, ele estava de que lado da jaula? Não é possível, porque se não deram água para... Bela pergunta. Não é possível. E colocar isso como uma análise, uma expressão de um sentimento da sociedade brasileira, ou alguém que sofreu... Esse indivíduo, com todo o respeito, porque de esquecer que ele é um adolescente, ele só tem 40 adolescente? anos. Adolescente? Tem 40 anos de idade. Não sei, vamos ver aqui. Então, como adolescente, ele pode falar essas bobagens. Agora, veja, o Felipe Neto... 35 Tem 35 anos. Tem 35 anos. É novo demais para ser velho e velho demais para ser novo. Ele é uma criança ainda, então só 35 anos de idade, mas tem um detalhe. Vamos lá. O Felipe Neto, ele surgiu num determinado momento, ele foi esperto o suficiente para entender um movimento da tecnologia e da história. Ganhou rios de dinheiro com isso.
Só que, nesse processo, como ele ganhou dinheiro fazendo palhaçadas ou fazendo comentários infantis, ele juntou um público e disse, eu quero ouvir isso, eu quero ver isso, e foi ganhando dinheiro. Ele não amadureceu o suficiente, mas pelo fato dele ter ganho tanto dinheiro, foi alçado numa categoria de sábio universal, e a gente vê isso na mídia brasileira. Indivíduos que são verdadeiros energúmenos, mas eles são chamados como sábios universais para falar sobre tudo. O Felipe Neto foi alçado a isso. Até aí, tudo bem, a sociedade tem um direito de optar por aquele indivíduo que está numa determinada cela no zoológico e dizer, eu quero ver este tipo de ser. A sociedade pode fazer. Mas políticos, lideranças e governos não podem elencar uma personalidade como esta para ser porta-voz, seja do governo, seja da sociedade, seja do país, porque é assim que ele está sendo colocado. Veja, aí... Você está falando isso que você nunca passou sede num zoológico? Claro que não, porque quando eu estava no lado em que eu estava, eu podia sair do zoológico e pedir água. Veja, e pedir água para uma das coisas mais sujas do mundo. Ele falou bebedouro dos funcionários. É só beber água no bebedouro dos funcionários, não tem problema algum. Quantas doenças ele poderia pegar no bebedouro dos funcionários? Para ver, funcionário é pior do que os animais do zoológico, da perspectiva que ele está colocando aí. Talvez para ele fosse melhor tomar água do coxo. Só tem um detalhe, Felipe Neto, eu estou interpretando, porque se quiser processar alguém, por favor, processe o Pavinato. Não, mas é ele que falou, não estou falando nada. Nós estamos aí, ipsis literis. Veja, isso é o que há de pior. Agora, só queria fazer um comentário quando vocês colocaram antilulismo e antibolsonarismo. São dois fenômenos distintos. E no caso do antibolsonarismo, eu vejo na direita brasileira um erro de interpretação. Porque era melhor ter deixado o Bolsonaro continuar, se não identificavam no Bolsonaro algo que poderia ir além, porque o Bolsonaro tentou um projeto, ele tentou ser um corte na história. Se ele é bom ou ruim, isso é irrelevante. O problema é o que foi que fizeram. Tem aquela brincadeira de assim, vamos colocar um boi na sala para aumentar o tamanho da sala. Depois mandar o boi embora, deixa os dejetos dali. Mas ali não é a questão. O que foi feito pela direita brasileira quando ficou atacando o Bolsonaro, ao invés de dar o tempo para ele terminar, foi colocar um lobisomem na sala e dizer, vamos apostar no lobisomem para ver se a sala cresce. Só que o lobisomem está agora no poder e ele está tentando destruir tudo. O que foi feito de bom pelo Bolsonaro, o que foi feito de bom pela sociedade, as expectativas que nós tínhamos, estão voltando a ter um governo de 2003 que já era uma coisa ruim. Mas é que ele tinha inclusão social. Não tem inclusão social melhor do que dizer assim, tem teto de gasto para governo, o governo, se tem orçamento, tem que elencar prioridades, e quando elenca prioridades, tem que cortar na pele, ou melhor, na carne, para o que não pode estar gastando demais, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que ter lei das estatais, tem que mudar a legislação trabalhista para estimular o empreendimento. Mas lá no mundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a nossa roda festa.